Na engenharia como um todo, sempre estudamos ferramentas que possibilitam a modelagem matemática, o que garante um melhor entendimento dos temas estudados, além da replicação dos resultados, da minimização de tempo para solucionar problemas e da garantia de obtenção de soluções otimizadas. O presente método tem por objetivo a determinação do potencial, além da intensidade de campo e da densidade de fluxo elétrico, bem como encontrar a densidade de cargas em condutores, sem a necessidade de resolver a equação de Poisson ou a equação de Laplace. A premissa é considerar que uma superfície condutora é sempre equipotencial. Quando bem aplicado, este método reduz a complexidade de soluções de alguns problemas da eletrostática. Este método deve ser utilizado somente quando uma situação em que há cargas desconhecidas pode ser substituído por um conjunto de cargas e condições conhecidas, e que assim possibilite se encontrar uma solução para o problema. O método das imagens foi desenvolvido por Lord Kelvin no ano de 1848. Para a aplicação do método é fundamental que duas condições sejam satisfeitas. A primeira, as cargas de imagem devem estar no interior das regiões condutoras. E a segunda, não menos importante, um plano condutor equipotencial nulo deve ficar à mesma distância, tanto da carga real quanto da carga imagem. O método é aplicado quando se desconhece a distribuição de cargas. Basicamente, a ideia do método é colocar cargas espelhadas, cargas de sinal contrário, mas à mesma distância de uma certa região, que nós denominamos como plano condutor. De forma que, neste plano condutor, ou nesta linha condutora, ou nesta região, consegue-se obter a diferença de potencial igual a zero, ou o potencial nulo. A opção inicial é destacar as cargas, seja ela uma carga simples, ou uma carga distribuída linearmente, ou uma carga distribuída no volume, em relação a um plano condutor perfeito. O plano condutor perfeito é equipotencial e tem valor nulo. De forma que podemos substituir esse plano condutor perfeito por uma superfície equipotencial nula, e vai aparecer do outro lado desta superfície, ou desta linha, uma carga, ou um valor de carga, ou uma distribuição de carga, à mesma distância da carga inicial, com um sinal contrário. É a denominada carga imagem. Podemos ter cargas de imagem em volume, ou em linha, ou em qualquer forma de distribuição. Vamos iniciar nossa explanação com uma carga positiva que é mais colocada num certo campo, numa certa região do espaço, e colocaremos também uma placa metálica, uma placa condutora equipotencial, a uma certa distância h desta carga. A superfície está à distância h. Esta placa é aterrada, de forma que as linhas de campo saem da carga positiva e vão até a placa. Lembrando-se que as linhas de campo elas vão de forma sempre perpendicular e atingem de forma perpendicular a placa. Na placa, verificamos que devido à eletrostática, à atração eletrostática, há um acúmulo de cargas negativas na região da placa, de forma que podemos dizer que as cargas positivas elas estariam sendo enviadas para o terra, para o nível zero. Conforme diz o método, podemos substituir agora esta placa por uma carga negativa à mesma distância da carga positiva inicial, observando que, em módulo, essas cargas têm o mesmo valor. E as distâncias, como já comentamos, são iguais, dados aqui por h sendo a distância, e cada carga em relação à superfície da placa. Retornando ao nosso esquema, podemos dizer que as linhas de campo estariam atravessando a carga, através das próprias cargas negativas da placa metálica e atingindo a carga negativa do outro lado. As linhas de campo saem da carga positiva do lado esquerdo e atingem a carga negativa do lado direito. Agora que uma das coisas que nos interessa é descobrir o potencial em qualquer região do espaço onde se encontra a carga real. Para tanto, vamos escolher uma região e vamos colocar um ponto P, que está distante R1 da carga positiva e R2 da carga negativa. E, preferencialmente, esse ponto P está do lado da carga positiva. Com isto colocado, podemos calcular
o potencial Vp ou V em P. V em P vai ser tanto devido à carga positiva quanto à sua carga imagem negativa. Devido à carga positiva, V de P vai ser igual a mais Q dividido por 4πε0 sobre R1. Só que devemos também somar a contribuição da carga negativa. Isso fica igual a menos Q sobre 4πε0 sobre R2. Então essa soma dessas duas contribuições é o que vai resultar no potencial em P. E a pergunta a ser feita: a solução atende à equação de Laplace? Sim, ela atende. E por quê? Porque a hora que diferenciamos duas vezes o potencial, chegamos ao resultado nulo. Mas uma questão importante também deve ser respondida: a solução atende às condições de fronteira? Sim, com certeza atende. Basta igualarmos R1 e R2, de forma que o potencial vai estar no meio da placa. Lembrando que a placa é equipotencial. Dessa forma, o potencial será nulo. Ou seja, como as cargas têm valores modulares iguais e estão a iguais distâncias da placa, com certeza o valor só poderia ser nulo. Ainda uma coisa interessante: se a fronteira fosse deslocada um pouquinho para frente da placa no sentido esquerdo, ou seja, próximo à carga mais Q, teremos que o R2 vai ser maior que R1, o que mitigará a ação da carga menos Q. E tem-se como resultado, no limite, que V é igual a Q sobre 4πε0 sobre R1, como esperávamos numa questão normal. O princípio do método das imagens nos possibilita observar que uma placa condutora ligada ao terra pode ser utilizada para blindagem elétrica, não permitindo que o campo influencie do outro lado da placa. Esta propriedade é utilizada na guerra moderna, quando os aviões lançam chefes, filamentos de metal lançados no ar para embaralhar as ondas de radar. Outra aplicação da carga-imagem é utilizada pelas antenas de automóveis, onde um dos polos está ligado à própria antena e o outro está na imagem criada pela superfície metálica do veículo.